Então vamos falar da mucocele. Mucocele é uma patologia muito comum, provavelmente, né? Se você ainda não viu, não se deparou com uma mucocele na vida, um dia você vai se deparar, porque é uma patologia das mais comuns que a gente vê na clínica de estomatologia e semiologia. Também chamado de fenômeno de extravasamento de muco ou reação de escape de muco. E a causa principal é um trauma, uma mordida. E a região mais comum, sem dúvida nenhuma, é a região de lábio inferior. 70%, 80%, até mais, né, dos casos acontecem em lábio inferior. Pode acontecer em lábio superior? Pode, mas é muito mais infrequente. Quando a gente pensa em lábio superior, a gente vai pensar numas patologias mais graves, né? A gente pode pensar em neoplasia de glândula salivar, por exemplo. Então, um nódulo em região de lábio superior, a hipótese diagnóstica pode ser mucocele, mas, assim, uma das hipóteses também, dependendo da consistência, claro, se tivesse consistência líquida, a gente vai pensar mais em mucocele, mas se não, uma consistência mais fibrosa, uma consistência mais sólida, a gente pode pensar em neoplasias de glândula salivar. Então, um detalhe importante que sempre eles colocam no enunciado, coloração azulada. Por que acontece a coloração azulada? Por conta da presença de líquido no interior. Que líquido é esse? É a saliva que foi produzida. Por isso também o nome chamado fenômeno de extravasamento de muco, porque o muco, que é a saliva, que ao invés de sair para a região de boca, ela se acumula no interior do lábio inferior ou na região que está formando a mucocele, consequentemente dá essa coloração azulada. Fórmula de cúpula e esse aspecto bolhoso são aspectos clínicos importantes. Outro detalhe importante, ele não é um cisto verdadeiro. Por quê? Ele não está presente numa cavidade revestida por epitélio. Dessa forma, se ele não está revestido numa cavidade revestida por epitélio, não é um cisto verdadeiro, é uma cavidade patológica que não tem esse revestimento epitelial. Por consequência, ele não é um cisto verdadeiro. Ele tem também, historicamente, a história clínica é muito importante, porque o pai ou a mãe, porque geralmente acontece em crianças. Pode acontecer em adulto? Pode acontecer em idoso? Até pode, mas não é frequente. Geralmente acomete as crianças e adolescentes. E por que geralmente acomete essas crianças e adolescentes? Muito provavelmente porque nessa fase da vida da pessoa, as glândulas salivares são mais ativas nessa fase. Então tem esse histórico de tumefação recorrente que se rompe periodicamente. O que é tumefação recorrente? Ele aumenta, diminui, aumenta, diminui. Quando que ele diminui? Quando há um trauma e aquele conteúdo, né, salivar, aquela mucina que está acumulada no interior do lábio inferior, que é a região mais frequente, ao trauma, o que acontece? Esse conteúdo é extravasado. Quando esse conteúdo é extravasado, há uma diminuição. Sempre o que acontece? Há uma diminuição significativa, mas fica um resto de lesão. Então, né, quando a gente vê aquelas lesões muito pequenininhas, mas aquelas lesões que o paciente ou o responsável vai falar para você, estava grande ontem, mordeu, diminuiu. Provavelmente vai ser necessária a cirurgia, porque se não houve uma regressão total, consequentemente há necessidade de remoção cirúrgica. Então essa questão de alteração de volume é muito importante. Qual que é a região mais acometida? Sem dúvida nenhuma, lábio inferior é a região mais acometida. Grande parte dos casos de mucocele acontecem em lábio inferior. Mas não é exclusivo de lábio inferior, pode acontecer em outras regiões. Como, por exemplo, ventre lingual. Também é uma região que acontece. Provavelmente a segunda região mais acometida por mucocele. Qual que é a dificuldade da região de ventre lingual? A maior dificuldade é que na hora que a gente vai fazer a excisão da lesão, a gente não consegue enxergar as glândulas salivares tão bem quanto a gente consegue enxergar quando a gente faz a cirurgia em lábio inferior. É muito simples, né, em lábio inferior. A gente faz a excisão e a gente procura aqueles cachinhos de uva que são referentes aos ácinos de glândula salivar. E a gente tem que remover os ácinos que a gente encontra ao redor. Para quê? Para que não haja recidiva. Se você só simplesmente retirar o nódulo, aquela bolha, a chance de recidivar é grande, pode acontecer a recidiva. E o tratamento é cirurgia, englobando todas as glândulas salivares menores acessórias. Isso é um detalhe importante, porque, como eu falei para você, se você deixar resto de glândula salivar, ou ácidos de glândula salivar, essas lesões vão tender a recidivar. Uma coisa importante para a gente falar para o paciente ou para o responsável. Mesmo removendo esses ácidos de glândula salivar, não vai haver comprometimento nenhum em relação
a produção de saliva na região de lábio inferior. Nessa região não vai acontecer secura no lábio inferior, não vai haver nenhum problema. Essas glândulas estão presentes aos milhares aqui na região de lábio inferior e a remoção de uns 3, 4 ácidos de glândula salivar não vai fazer nenhum problema. E obviamente, né, após a remoção tem que se enviar o espécime para o laboratório para a realização do exame anatomopatológico para que haja confirmação de mucocele. Mas o aspecto clínico, né, o fato de acometer criança, o fato de aumentar e diminuir e o fato de ter mais de um mês, por exemplo, de evolução, diz da importância de fazer o tratamento cirúrgico, porque provavelmente não vai haver mais regressão espontânea da lesão. Então aqui um quadro de mucocele, um quadro de um paciente recém-nascido. Por que está acontecendo mucocele e a gente sabe que é mucocele nessa região? Porque a mãe falava que aumentava e diminuía. Claro que era um recém-nascido, não tinha nenhum dente ainda, a gente não fez a remoção dessa lesão, fez um acompanhamento porque não era possível, né, fazer o tratamento cirúrgico, né, nessa situação. Aqui, né, uma mucocele com esse aspecto bolhoso, onde a gente vê a presença desse líquido. É muito comum essa característica, um nódulo césseo. Aqui uma mucocele um pouco maior, por coincidência do lado esquerdo. E aqui também na região de ventre lingual. Aqui a gente vê numa paciente mais idosa, o que não é comum. A gente não vê tantos casos de mucocele em pacientes idosos. Aqui eu fotografei porque é um caso, um dos poucos casos que eu tenho. Mucocele a gente faz praticamente toda semana. E esse era um dos casos raros, né, em pacientes mais idosos. Só para mostrar quais são as glândulas salivares, os ácinos. São essas estruturas mais amareladas, onde a gente vê aqui, né, o músculo do lábio, orbicular do lábio, e essas estruturas mais amareladas são compatíveis com glândula salivar. E a gente tem que remover essas estruturas, porque senão a gente vai dar chance de recidiva. Só para vocês verem macroscopicamente, né, tanto a lesão mucocele quanto os ácidos de glândula salivar presentes nessa região onde foi removido a lesão, o nódulo da mucocele.